Amigas e amigos, esta decisão do Supremo Tribunal Federal de validar a delação dos executivos do Grupo JBS impõe algumas perguntas. Vivêssemos em tempos normais, a decisão seria essa? Essa decisão foi jurídica ou foi política? Evidente que foi política, porque isso aí validou simplesmente negociatas. Política no sentido rasteiro do termo, porque envereda, pega a questão política e inverte. Porque política quer dizer público, o sentido da política, civilização, civilidade. À medida que se pega a política e inverte o seu papel, ou seja, afasta o que é público para prevalecer interesses de grupos, interesses privados, passa a ser politicagem. Essa é uma discussão muito importante para se fazer, porque para que serve o Poder Judiciário? O que eles estão validando de fato? As negociatas lá da Operação Lava Jato, essa negociata que Rodrigo Janot fez aí em nome do Grupo Globo, premiando corruptos e corrupção? Isso tem algo de justiça? Em todos os aspectos que a gente possa imaginar a justiça, não tem absolutamente nada de justiça. A politicagem é chicana, passa ao largo dos conceitos de justiça. É aquela história, as fronteiras dos poderes. Política é isso aí, civilidade, você tem que ter fronteiras. Democracia é isso, cada poder tem as suas atribuições. Quer dizer que se o Poder Judiciário não fizer justiça, o Poder Legislativo pode ir lá e fazer justiça? Um pode ocupar o lugar do outro? Cadê as fronteiras? O Executivo, por exemplo, pode intervir no Judiciário, no Legislativo? Onde tem democracia, justiça em tudo isso? É uma equação simples para a gente chegar à conclusão de que se trata de chicana, de politicagem, de premiação da corrupção. A Lava Jato, por exemplo, como eles têm feito lá essas delações premiadas? Isso é amplamente conhecido. O comportamento dos procuradores, do juiz Sérgio Moro, o comportamento ético, moral, no sentido civilizado do termo, do que deveria ser justiça, o judiciário, enfim, a democracia, o que é público, o interesse público. Não tem absolutamente nada disso, essa história de convicção. É até aceitável que se tenha convicção fundada em dados, em elementos científicos, não a convicção de cínicos, a convicção de PowerPoint, que toda a acusação que eles fazem aí é em cima do PowerPoint lá do Deltan Dallagnol. Isso é convicção de cínico, que tem a consistência de uma bolha de sabão. Tem absolutamente nada aí de civilidade, de democracia. Tudo isso, essa decisão do STF corroborou, no interesse claro aí deste jogo sujo do golpe. Essa história que eu sempre falo aqui é um golpe de classes, os interesses de classes. É isso, o judiciário está inserido nisso aí. Se algum dos ministros do STF tivesse manifestado a essência, o mérito da coisa, como ele seria tratado? Como ele estaria sendo tratado hoje aí pela mídia? Aí na telejornais do Grupo Globo, sobretudo, nas redes de rádio, nos jornais, enfim, na mídia como um todo, todo mundo já tem aí definido o que é o conceito de mídia, quem me acompanha aqui. Então, aí a gente vê claramente isso que a esquerda aí tem dito reiteradamente, o sentido de classe desse golpe, do parasitismo, essa dicotomia, a luta de classes, que se fala, capital versus trabalho. É preciso tirar, o trabalho é a fonte de parasitismo do capital. É preciso tirar recursos do trabalho, que é o que eles estão fazendo no sentido do golpe, as reformas aí, da Previdência Trabalhista, etc., PEC 55, tira do trabalho exatamente para engordar aí, essas classes do capital, essa elite parasitária, tudo isso que a gente já sabe que é o que é a elite brasileira, sobretudo. O que é o capital, o mundo do capital, o mundo da corrupção, o mundo da lama. É lógico que eles precisam fechar os espaços políticos. Por isso que não tem a intervenção, quer dizer, se não tem justiça, o Poder Legislativo pode ir lá fazer justiça? Não pode, porque a lógica é inversa. É preciso fechar a política, criminalizar a política, que é pública, para impor aí essas politicagens, essas chicanas do Poder Judiciário. Essa é a lógica de tudo, é o espectro da Operação Lava Jato que eu sempre falo aqui. Aí entra, por exemplo, essa questão do Aécio Neves. Isso tem gerado burburinhos entre eles. Eu falo aqui, de novo, vou recorrer ao editorial do jornal Estado de São Paulo. Mais um editorial aí que ele acerta na mosca. Evidentemente, dentro daquela regra de contar verdades para defender mentiras. Nunca nos esqueçamos disso.
Porque a questão do Aécio é uma dialética muito complexa. Esse pedido desenfreado aí do Rodrigo Janot pela prisão do Aécio Neves, que aliás ele também aí pediu inquérito, né, para mais 11 pessoas, acusando aí de comprar, né, de ter vendido, os partidos, né, que apoiaram aí a Dilma, ter vendido o horário eleitoral. Uma pantomima, mais uma, né, padrão Rodrigo Janot. Coisa de fácil verificação, no entanto, ele está aí fazendo o jogo sujo, mais um dele. Claramente aí a serviço do golpe. É isso que eu digo, né? Chicanas e mais chicanas, não tem absolutamente nada de justiça. Se tivesse justiça, ele ia apurar. Vendeu, comprou, quem comprou, como foi que comprou, quem pagou. Simplesmente ele está corroborando a prática lá dos boquirrotos do Ministério Público, lá da Operação Lava Jato, dos corruptos lá, principalmente. Os do Ministério Público. Essa lógica aí, que é sempre bom pôr o Sérgio Moro em tudo isso. Ele que é o capo daquilo lá. É uma espécie de referência. Aí o Estadão vai para cima do Janot, né, chamando inclusive, a fala do Janot é ridícula, não dá para reproduzir aqui por causa do tempo, mas o Estadão reproduz algumas coisas que ele fala, um rocambole, um palavreado estridente e oco, sem nenhum sentido. Aí o Estadão chama de manifestação destrambelhada, né, que diz que, sim, um do Estadão aqui, dizendo que isso é resultado não apenas do peculiar momento que vive o Ministério Público, em que o bom senso tem dado lugar ao ímpeto justiceiro contra os políticos em geral, mas principalmente das brechas abertas por algumas decisões estapafúrdias do Supremo, uma das quais, citada pelo Procurador-Geral, foi justamente o afastamento do Aécio Neves. Aí ele fala aqui que isso começou com o Teori Zavascki, com o afastamento do Eduardo Cunha, até se justificaria, segundo o Estadão, porque o Eduardo Cunha estava se escondendo por trás do mandato para não ser impune. É bom lembrar que o Estadão aqui também não tem razão, porque eles não prenderam o Eduardo Cunha por conta de corrupção, porque se fosse, não teria deixado ele lá tanto tempo na presidência da Câmara dos Deputados até ele girar a ignição do golpe e depois que eles foram providenciar. Isso é um teatro, claro, já comentei muito aqui o significado da prisão do Eduardo Cunha. Tanto é que absolveram, aí o Sérgio Moro absolveu a esposa do Eduardo Cunha. É uma dona de casa que não sabia que estava gastando dinheiro de corrupção. Quer dizer, a distinção que eu sempre falo aqui, a mulher do Eduardo Cunha teve um tratamento, a mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outro totalmente diferente. Sentido de classe, de perseguição política, de chicanas, né? Aí o Estadão compara o Aécio com o Lula, quer dizer, então tem que prender o Lula também, se for prender o Aécio, porque o Lula está aí enrolado com inquéritos, com não sei o que, é réu e etc, etc. Aí vai fazendo a pantomima típica do Estadão, mas arremata de uma maneira muito interessante. Diz aqui: vivêssemos tempos normais, nem Aécio nem Lula poderiam ser impedidos de exercer suas atividades, muito menos por meio de prisão preventiva. Mas uma vez que eles ainda não tiveram seus direitos políticos cassados, né, não é mais uma vez, vou ler de novo para não ficar confuso. Vivêssemos tempos normais, nem Aécio nem Lula poderiam ser impedidos de exercer suas atividades, muito menos por meio de prisão preventiva, uma vez que eles ainda não tiveram seus direitos políticos cassados. Mas não vivemos tempos normais, razão pela qual a Constituição hoje serve para uns, mas não serve para outros. Bingo! É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia, se inscreva se você ainda não é inscrito e até a próxima. Um abraço.